Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos orar? Senhor, abençoa este culto, abençoa os meus amados irmãos que irão participar desse culto, aqueles que estarão participando diretamente, aqueles que estarão participando ouvindo, irão participar nos momentos de louvor e de adoração. Abençoa cada um de nós, Senhor. Que nesse momento o Teu Santo Espírito nos oriente para que Te apresentemos o culto santo e agradável, pois só Tu és único, merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Aceita a nossa oração por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Graça e paz, irmãos. Vou fazer a leitura em 1 Crônicas 29, do 10 ao 13. Oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor,
é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 28 e 29. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascida dele. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, grandioso és tu entre as nações. Estamos aqui, ó Senhor, neste momento de oração de súplicas, Pai, para te suplicar, para te clamar, ó Deus, que tu venhas de encontro, Senhor, com o nosso país, com os países, os outros países, com o mundo que está sofrendo, Senhor, com esta doença, Pai. Ó Jesus, amado Senhor Todo-Poderoso, há mais de um ano, Senhor, estamos nessas súplicas, pedindo, Senhor, pelo povo. Ó Jesus querido, tem misericórdia, Pai. Cuida de cada um, Senhor, tem misericórdia em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai. Senhor, ó Deus, e nós, neste momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, pelas famílias que estão enlutadas, Pai, e nos lembramos agora da família do Mário, da família da Thelma, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, entra com consolo, Senhor. Ó Senhor, conforta essas pessoas, essa família, Senhor, que tem chorado pelo seu ente querido, Senhor. Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nos lembramos também, Senhor, agora neste momento do Marcos Feitosa, que está em estado grave, Senhor, pela Covid. Ó Pai, vá de encontro com ele neste momento, no seu leito de enfermidade. Afofa, Senhor, o seu leito, ó Pai. Traga a ele, Senhor, confiança em ti. Faça com que ele possa acreditar, Senhor, que tu és o Deus do possível e dos impossíveis também. Que quando para nós nada dá certo, nada, tudo fica impossível, para ti não é, ó Pai. Por isso, Senhor, também te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão recuperados do Covid, Senhor, que estão nos seus lares, junto das suas famílias. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Nos lembramos agora também do Senhor Jaime, que está na enfermaria, que tu tiraste, Senhor, da UTI. Ó Pai, obrigado pela vida dele, e faça com que ele possa retornar para o seu lar, para junto dos seus queridos, Senhor. E neste momento, Senhor, nós nos lembramos dos profissionais, Pai, dos enfermeiros, médicos, toda a equipe do hospital, que trabalha, Senhor, na frente de trabalho desta doença, deste Covid, Senhor. Ó Pai, fortalece a cada pessoa, Jesus. Coloca o teu santo e bendito amor, tua misericórdia, Pai, na vida de cada um, para que essas pessoas possam ter forças, possam ter o espiritual fortalecido por ti, o emocional fortalecido, Pai, para poder ajudar, para poder cuidar, para poder salvar vidas, Senhor, por intermédio de ti, ó Pai. Te pedimos que tu estejas com a tua igreja em Vila Formosa, com o pastor, os presbíteros, os diáconos, todos os irmãos da igreja, onde eles estiverem nesse momento. Vá de encontro com cada um, Senhor, tirando as preocupações, as angústias,
e tudo que não vem de ti, ó Pai. Faça com que nós possamos ter esperança. Esperança, Senhor, que o amanhã será melhor para as famílias e para todas as pessoas, Senhor, que estão tristes por ter perdido seus entes queridos, ó Pai. Ó Jesus, eu te agradeço, Senhor, também, ó Pai, porque estamos bem, estamos conseguindo passar por essa tempestade, Pai. E estamos, Senhor, agradecidos porque temos o pão de cada dia na nossa mesa, porque temos como providenciar, Senhor, o valor, Pai, para pagar as nossas contas. Muito obrigado, Senhor, porque temos podido ajudar as famílias, Senhor, que estão necessitadas na nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens dado condições, Pai, para os irmãos poderem ajudar estas famílias, Senhor. Ó Jesus amado, eu também te peço neste momento que Tu estejas, ó Pai, com aquelas pessoas que estão em tratamento de saúde, Pai. Nos lembramos agora do Eli, nos lembramos do senhor Roberto, que saiu do hospital, está em tratamento em casa. Nos lembramos do João Costa, que também está em tratamento em casa. Ó Pai, ser com cada uma dessas pessoas, ser com aquelas pessoas também que estão necessitadas, Senhor, de um amparo emocional. Nos lembramos agora, Pai, da Adriana. Ó Jesus, tem misericórdia, Pai, mas nós já sabemos que Tu estás a amparando, Tu estás, Senhor, colocando os médicos certos no caminho dela, os medicamentos certos e a confiança que ela está tendo em Ti, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. E, Senhor amado, também, Senhor, Te agradecemos, porque as vacinas estão aí, as pessoas estão tomando a vacina contra essa doença tão terrível, ó Pai. E Te agradecemos pelos profissionais que fabricaram essa vacina, pelas pessoas que estão nos laboratórios, ó Pai, fazendo com que essa vacina possa chegar até o braço de cada um, ao braço dos brasileiros, ó Pai. Ó Pai, é uma esperança, e essa esperança nós confiamos que muito brevemente estaremos livre dessa pandemia, e assim poderemos estar lá na Tua casa de oração, estar junto com os nossos irmãos para louvar e engrandecer o nosso bendito Deus. Ó Pai, tudo isso, Senhor, que estamos vivendo, Senhor, seja que possamos entender quais são os Teus propósitos para a vida de cada um, e que possamos, Senhor, tirar lições, Senhor, do que estamos vivendo hoje, para o que o amanhã possamos ser pessoas melhores, pessoas obedientes a Ti, pessoas que acreditam que tudo podemos naquele que nos fortalece. Senhor, Te agradecemos, Senhor, porque estamos vivos e podemos estar aqui neste momento, assistindo a este culto, louvando e bendizendo o Teu santo e bendito nome. Senhor, perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo que não Te agrada. Tudo isso, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos, não em nosso nome, porque somos pecadores, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Queremos iniciar os louvores dessa noite com a leitura no Salmo 107, de 1 a 7, que nos diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem.
Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então a sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das tribulações. Conduziu pelo caminho direito para que fosse a cidade em que habitassem. Amém? Que essa palavra possa falar aos nossos corações, que o Senhor esteja direcionando e que o Espírito Santo esteja nos direcionando. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, graças damos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, ó Pai, como igreja, nesta noite, para te prestar esse culto de louvor, esse culto de adoração, Senhor. Que todos os atos desse culto estejam sendo agradáveis a Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja recebendo, ó Pai, receba as nossas orações, aceite os nossos louvores, Senhor Deus, e que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra venha falar aos nossos corações, ó Pai. E que nesta noite de Santa Ceia nós possamos estar com os nossos corações purificados, pois o Senhor nos perdoa dos pecados. Nós oramos e rogamos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso louvor de hoje com o primeiro cântico, Tu és soberano. Vamos louvar, irmãos, com o hino do Cantai Todos os Povos 368, Rude Cruz. Rude cruz se erigir, era um dia fugir, como emblema de afrontar de bem.
vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pois a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário e grande paixão, tem a cruz para mim, pagadinho sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Na cruz padecer, desprezado morrer, meu Jesus para dar-me o perdão. Ela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aqui com Jesus, na vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Tua Fidelidade. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Confio ao Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, gostaria de meditar sobre um texto que Jesus nos ensina sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas e qual deve ser a nossa preocupação, em quem nós devemos nos mirar, quem nós devemos buscar e em quem nós devemos descansar em meio a esses momentos de pandemia, de dificuldades financeiras e crise econômica. E o texto se encontra em Mateus, no capítulo de número 6, os versos 25 a 34, que diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Queria destacar o versículo de número 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, nesse texto, Jesus procura mostrar a atitude que não deve acontecer em nossas vidas. E aqui ele fala sobre andar ansioso quanto à vida. Isso ele repete várias vezes, dizendo que nós devemos deixar esta atitude de lado. E por isso ele dizer assim, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E ele fala sobre o comer ou vestir, a necessidade do alimento e de beber. A água é fundamental para a existência da vida humana. E também fala sobre o vestir, sobre a vestimenta, porque ele fala assim, olha só, vocês precisam destas coisas, vocês precisam, mas não andeis ansiosos. Então, meus amados irmãos, nesse momento de pandemia, a ansiosidade, as coisas que nós temos que nós necessitamos, nós temos que ter a certeza de que o Senhor vai supri-la. E assim a ansiosidade
Isto é, será que eu vou ter? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter o alimento para cada dia? Será que eu vou ter roupas para me vestir? Certamente o Senhor vai estar cuidando de nós, vai estar nos abençoando, vai estar nos suprindo e vai estar realmente cuidando de nós de uma forma tremenda, real e verdadeira. Eu creio nisto, mas a primeira coisa é: não andeis ansiosos, porque a ansiosidade nos afasta de Deus, a preocupação nos leva para outros caminhos que não de Deus, e nós acabamos fugindo nesses momentos de pandemia, de crise, de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, meus amados irmãos, Jesus, para ilustrar bem isso, ele dá 2 exemplos da natureza. E o primeiro deles está no versículo 26. Olha as aves dos céus. Ele fala que elas não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E Jesus fala uma frase bem enfática: não valeis mais do que as aves? Quer dizer, Deus sabe daquilo que nós necessitamos, da nossa necessidade diária para o sustento, para o nosso corpo. E Ele vai cuidar de nós. Ele vai suprir as nossas necessidades diárias. E Ele fala: olha, se Deus cuida assim das aves dos céus, não cuidará daqueles que são seus filhos, que o amam e que buscam a sua direção. E Ele fala de uma forma bem clara que nós valemos muito mais do que as aves. Então nós devemos estar cuidando, para que nós tenhamos a certeza de que Deus vai nos suprir, Deus vai nos abençoar e Deus vai providenciar tudo o que nós necessitamos. Eu creio nesta promessa do Senhor Jesus. Ele dá o primeiro exemplo com relação, então, às aves dos céus. Mas ele dá um segundo exemplo da natureza. Ele fala sobre os lírios do campo. E ele fala sobre a questão dos lírios do campo, que eles crescem, eles não trabalham nem fiam. Mas diz assim que os lírios do campo crescem e eles crescem de uma forma bela. E ele fala assim: mas nem Salomão, em toda a sua glória, foi tão lindo quanto qualquer dos lírios do campo. Quer dizer, as flores, o lírio, tem uma beleza espetacular, porque foi Deus quem criou. E nenhum homem consegue chegar perto desta beleza. Você já reparou alguma vez para as plantas, para as flores? Que beleza, que coisa maravilhosa que Deus criou. E tudo Deus criou maravilhosamente. E diz que eles crescem e eles não fazem nenhum esforço, porque Deus cuida deles. Por isso ele diz aqui no versículo de número 28, eles não trabalham nem fiam. Mas diz assim: se Jesus, Deus, cuida dos lírios do campo, Jesus está dizendo assim: se Ele cuida da erva do campo, e Ele fala, é uma coisa que cresce hoje e amanhã ela se seca e é lançada ao forno. E ele fala de novo: vocês não valem mais do que os lírios do campo, do que essas coisas da natureza tão belas? Vocês valem. Deus vai nos suprir, Deus vai nos vestir. Então, meus amados irmãos, não devemos andar ansiosos quanto à questão da saúde desta pandemia, porque Deus cuida de nós. Não devemos de forma nenhuma nos preocupar com o que vamos nos alimentar, porque o Senhor vai nos dar. E ele usa o exemplo das aves dos céus, e que nós somos mais do que as aves dos céus. Ele fala também com o vestir. Não vos preocupeis, vocês vão ter o suficiente para se agasalhar, vocês vão ter o suficiente para serem cuidados, porque o vosso Pai Celeste, cuida de você, cuida de mim, cuida de nós. Mas sabe, meus irmãos, quando ele fala sobre Deus cuidando de nós, ele fala uma palavra que me cala profundamente. Diz assim: não vos inquieteis. Inquieteis é colocar em dúvida.
Por isso dizer assim no versículo 31, não vos inquieteis, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Meus amados irmãos, estar inquieto é algo também que nos afasta de Deus, porque coloca Deus em dúvida. E ele fala assim, vocês não são assim. Assim são pessoas que não conhecem a Deus, que no caso eles falam os gentios, mas vocês não são assim. E ele fala assim de uma forma enfática, há um Deus, vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Então, meus amados irmãos, se eu andar inquieto, talvez eu duvide, talvez eu ande preocupado. Mas se eu descansar e falar, Deus sabe de todas as minhas necessidades, eu tenho a certeza que Deus vai me suprir, tanto no que eu vou comer, quanto no que eu vou beber, como no que eu vou me vestir, porque o Senhor tem sido fiel para comigo e para com a minha família. Se eu não viver assim, como é que eu posso dizer que confio nesse Deus de todo o meu coração? E sabe, meus amados irmãos, tem uma outra coisa importante aqui. Diz que Deus sabe. E se Deus sabe, Ele vai providenciar. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Tenho sentido essa fidelidade de Deus por toda a minha vida. Deus tem sido muito generoso com a minha vida, com a vida da minha família. Mas sabe, meus amados irmãos, por que eu tenho essa certeza do cuidado de Deus? Porque diz assim o texto da palavra de Deus, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Então há uma ação que agora não é de Deus. A ação de Deus é cuidar de mim, me suprir, me abençoar e me fortalecer. Mas há uma ação que é minha e tem que ser sua também, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. O que tem prioridade na sua vida? O que está em primeiro lugar na sua vida? Onde você coloca toda a sua confiança e a tua segurança? Eu coloco no reino de Deus. Por isto, a partir do momento que eu conheci a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou servo do Senhor. Fui resgatado das trevas para o reino do seu amor. Fostes comprado por bom preço pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então agora eu pertenço ao Senhor. E se eu pertenço ao Senhor, eu tenho que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isto é prioridade. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, viver a palavra de Deus, confiar em Deus, estar realmente trabalhando na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus lhe incumbe, eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar e vai te suprir. E vai dar aquilo que você necessita, não aquilo que você quer. As pessoas querem mais, mas a cristão sabe que eu tenho com o que comer, com o que me vestir, onde dormir, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que eu e você temos muitos motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, pelo seu cuidado, pela sua proteção e pelo suprir que Ele tem feito para com as nossas vidas. E meus amados irmãos, quando é que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus? As coisas de Deus estão em primeiro lugar. Se eu busco a Deus em primeiro lugar, Deus vai me abençoar no meu lar. Se eu busco a Deus em primeiro lugar, Deus vai me abençoar no meu trabalho. Se eu busco a Deus em primeiro lugar, eu vou ser uma bênção para os irmãos. Eu vou ser uma bênção na igreja. Eu vou ser uma vida que estará realmente fazendo com que o reino de Deus seja engrandecido e vidas vejam que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ação. E quem você coloca em primeiro lugar? Não vou nem dizer aí fora, mas quem? Esta é a pergunta. Você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar? Jesus, quando esteve nesse mundo, diz que ele veio e assumiu a
até a morte e morte de cruz. Já falamos sobre isto. E diz que Jesus, quando questionado, ele falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha, meus amados irmãos, o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus veio para que o reino de Deus pudesse começar nesse mundo através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, diz que eu buscando, há uma promessa aqui: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus diz: seja um servo bom e fiel, e eu vou te abençoar. Você terá o que comer, o que beber, o que vestir. Você terá um lar, porque eu sou contigo. Seja aquele que esteja buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu posso dizer isso da minha vida e da vida da minha família. Por isso, meus amados irmãos, vale a pena nós aprendermos sobre esta admoestação de Jesus. E ele fala no versículo 34, ainda: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Será que amanhã eu vou pegar a Covid? Será que eu vou viver ou morrer? Não sei. Basta cada dia o seu próprio mal. Significa descansar em Deus. Se eu estiver bem amanhã, Deus seja louvado. Se houver tempestades, que eu possa naquele dia estar certo de que o Senhor estará comigo. Basta cada dia o seu próprio mal. E sabe por quê? Há um versículo aqui que eu pulei, porque eu queria voltar na hora que eu lesse esse versículo, que é o versículo de número 27. Você que está ansioso, que esteja ansioso, você pode acrescentar um curso de cova da sua vida? Se eu andar ansioso por qualquer coisa, será que eu posso acrescentar alguma coisa à minha vida? Não, não posso. Basta cada dia o seu próprio mal. Por isso, meus amados irmãos, há uma alternativa para enfrentar esses momentos difíceis. A melhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não importa o que aconteça, o Senhor está comigo. Meus amados irmãos, como esta palavra de segurança tem que estar enraizada na sua vida, na minha vida, que o Espírito Santo esteja te envolvendo agora com poder. E você pode estar dizendo: não, eu vou buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas palavras: andar ansioso, andar inquieto, andar preocupado, andar com o semblante caído, não estará sobre a minha vida, porque o Senhor cuida de mim, Ele sabe de todas as minhas necessidades. E por isto, não importa o que está para vir, importa em quem eu tenho crido e que é poderoso para me guardar hoje e até aquele dia final. Deus te abençoe, meus amados irmãos, a sua família, IPI de Vila Formosa, e que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus vos abençoe. Amém, amém, amém. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, 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 aleluia, Cristo é vivo.
Hoje iremos participar do pão e do vinho. O pão simboliza o corpo de Jesus sacrificado em nosso lugar. O vinho, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Nesse momento, agradeça a Deus por poder você se assentar na mesa do Senhor e poder comer do pão e beber do cálice. Mas sabe, meus amados irmãos, eu queria dizer que este momento é passageiro, mas um dia nós estaremos realmente na presença do Senhor, numa grande mesa, onde não haverá mais o pão nem o vinho, porque estaremos na presença do Senhor e seremos como Ele e viveremos com Ele para sempre. Por isto, enquanto isso não acontece, que nós sejamos servos bons e fiéis até a vinda do Senhor. Vamos orar? Abençoa, Senhor, este pão e este cálice. Abençoe os meus amados irmãos que irão participar desse momento tão especial, porque nos lembramos, trazemos à memória a obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como é maravilhoso dizer que o Senhor venceu a morte e diz que todo aquele que nele crê não morrerá, mas viverá para sempre. Por isso, ao comer do pão e beber do cálice, eu lembro da morte de Cristo, mas também a sua ressurreição para a vida. E aqueles que nele creem têm a vida eterna. Por isto, abençoa os meus amados irmãos que irão comer do pão e beber do cálice. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre estas vidas, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Esse pão é o meu corpo, diz o Senhor, comei dele todos. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim, diz o Senhor. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.